Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estender as mãos aqui para o pastor, vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, Senhor, para te louvar. Pai, nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, cada dia este lugar. Pai, hoje é o teu filho que foi escolhido, Senhor, para trazer a tua palavra nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a sua vida, a vida da sua família, a sua casa. Senhor, que nenhum mal venha, Senhor, prevalecer sobre a vida dessa família. Pai, que o Senhor venha trazer uma palavra aos nossos corações. Eu sei que o Senhor já colocou, Senhor, no coração do teu filho. E que o Senhor possa passar, Senhor, nessa manhã para nós tudo que o Senhor quer falar nessa manhã. Pai, obrigada, Senhor, pela vida de cada um que se encontra aqui. Obrigada pela vida dos meus pastores. E que o Senhor nos guarde, Senhor, nessa manhã. E que o Senhor possa abençoar cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ô glória. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra o seu Bíblia, por favor, no tema dessa festa. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Os irmãos podem sentar, ficar à vontade. Graças a Deus, que maravilha. Estou muito feliz de poder estar aqui mais um dia na presença de Deus e mais um ano fazendo aniversário com essa igreja que é a minha vida, é tudo que eu tenho, é tudo que eu faço, né? Tudo que eu dedico é voltado primeiramente a Deus e a esse lugar, um lugar que Deus confiou em nossas mãos. E por isso eu sinto alegria todos os dias de estar aqui nesse lugar, todos os dias que eu venho para cá, cansado, doente, bom, ruim, triste, alegre, é o melhor lugar que eu sinto é quando eu estou nesse lugar. E eu estou muito feliz. Eu poderia aqui falar de várias pessoas aqui, de pessoas que são mais antigas, de pessoas que têm um bom tempo, de pessoas que chegou por agora também, mas como foi pregado pelo pastor Gênesis, todo mundo vai ter a mesma recompensa, todo mundo é importante para mim, tanto quem é antigo quanto é novo, e aos que chegaram agora, é o mesmo sentimento de pai que eu tenho, de gratidão a Deus por cada um. Eu acho que nesse momento aqui só tem duas pessoas que estão esses 16 anos conosco, uma é a irmã Eusiane, tenho 16 desde quando começou, né? Tenho 16 e a outra é a minha sogra, a Giovanete. Tem outros que não estão aqui mais presentes, que são essas duas pessoas que nos acompanham desde quando nós iniciou esse trabalho, esse ministério. Irmãozinha é guerreira, já ajudou muito essa obra aqui, já ajudou muito diretamente a minha família. Tenho um sentimento de gratidão muito grande pela sua vida, pela sua família. Em tempos difíceis da vida dela, mesmo assim ela estava sempre ali nos ajudando. Né? Minha sogra também, que foi um grande pilar. A minha sogra para mim é mamãe, e eu brinco e tudo assim, mas Deus sabe o quanto ela carregou essa obra nas costas também. Foram várias vezes que nós passávamos fome e necessidade, e ela ia lá fazer uma compra, sustentava, pagava aluguel da igreja. Então é um sentimento de gratidão muito grande que eu tenho pela minha sogra também, que passou uma temporada muito grande também, pagando o aluguel dessa igreja para ela estar com as portas fechadas, fazendo compra para a gente. Então assim, irmãos, são 16 anos de muita história, de muitas pessoas que estão envolvidas nesse crescimento. Muitas das vezes a honra quem ganha é só eu e a Deise, mas a verdade é que por trás disso tem muitas pessoas que são talvez muito mais importantes do que nós, que somos o pilar, que estamos à frente dela. São pessoas que não são muito faladas e até mesmo bem vistas, mas são pessoas que diretamente, diante de Deus, são tão importantes quanto nós que somos pastores dessa igreja. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Da Jéssica também, que falou aqui que a gente foi um pilar para estar abençoando a vida deles, mas na verdade é que eles também ajudam muito essa obra. Silas é um cara que eu fico falando para minha esposa do Silas lá em casa sozinho, porque eu vou falar a verdade para você, irmão. Eu tenho 16 anos pastoreando, mas poucas pessoas de quando eu sou gente, eu vi que tem um coração tão grande, tão bom, tão doce quanto o Silas. Aquele cara ali é diferenciado demais. Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande pela vida dele também. É uma pessoa que
que dispensa comentário quando se fala de humildade e simplicidade. Para mim é um filho, eu amo ele como qualquer membro dessa igreja aqui, e ele sabe muito bem disso. Deus abençoe vocês, tá bom? E o reino de Deus é assim, né? Você planta e acaba sendo retribuído, porque toda vez que você semeia na vida de alguém, a lei da semente, ela te dá um retorno, né? Então, Deus abençoe vocês, abençoe todos os membros aqui. Eu não tenho que reclamar de ninguém aqui, são pessoas que eu só tenho a agradecer a Deus, e louvar a Deus pela vida da minha esposa também, esse pãozinho de queijo. Não gostou, foi? E pior que eu não gosto de queijo também. E o Joaquim entendeu. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa também, que é fácil demais as pessoas olharem, ver um relacionamento que é duradouro, que é progressivo, mas a verdade é que talvez muitas pessoas não conseguiriam suportar o que ela suportou para nós chegar a esses 16 anos. Foram muito tempo de luta, de dificuldade, e em todas elas ela estava do meu lado ali. Por muitas vezes eu quis parar, e existia ela que me animava, né, que chegava para mim. E a verdade é, irmão, que o pastor ele sempre é muito mais bem visto na igreja do que a esposa do pastor, mas a Deise é muito mais importante do que eu em tudo aqui, entendeu? Eu sou simplesmente um pastor que estou à frente, mas 90% das coisas, de tudo feito aqui é pelas mãos dela, né? Então, eu tenho plena certeza que se ela não estivesse do meu lado para estar levando essa obra, eu não conseguiria fazer nem 1% desses 16 anos que nós estamos aqui. Então, é uma pessoa que faz praticamente tudo nessa igreja. Talvez não tenha o reconhecimento que eu tenho, mas em questão de obra e fazer, ela faz muito mais do que eu em tudo, entendeu? Então, só tenho a agradecer a Deus pela vida dela, pela vida da minha família que Deus me deu para a gente estar lutando e fazendo essa obra aí. Deus abençoe ela. Amém? Vamos lá, vamos pregar. Teria muito, 16 anos dá para ficar falando o tempo todo aqui de coisas que aconteceu. E aí o sentimento de gratidão é muito grande. Se eu for falar de cada um aqui, de característica, de pessoas que são boas aqui, que ajudam essa obra, vai faltar tempo. Então, Deus sabe, e no meu coração eu sei as pessoas que são valiosas, que são importantes, que estão de frente dessa obra, e eu sei que cada um tem o seu valor e vai ter a sua recompensa por Deus. Amém? E pelo lado que a minha esposa é muito boa, tem lá também que eu acho que ela, sei lá, parece que ela não gosta de mim, não sei, porque como é que a pessoa, vou falar do café, como é que a pessoa coloca eu para pregar de manhã depois do pastor Alex? Não é parece que tem raiva de mim, fazer o trem desse, pastor? Poderia deixar só para noite, né? Eu até falei para Samara, eu pago o lanche que tu quiser hoje à noite, se tu pregar. Mas eu não quis. Mas é isso aí, vamos falar de Deus aqui, eu creio que vai dar certo. O pastor Alex falou que toda vez que ele prega é um sentimento de que ele prega pela primeira vez. E eu já é diferente. É um sentimento que eu acho que é a primeira vez que eu estou pregando. Primeira vez, como se nunca tivesse pregado. Amém? Mas é bom demais, é uma coisa muito prazerosa, abençoada. A irmã falou do café ali, eu entreguei o jejum hoje, estava 2 semanas sem tomar um café. Eu estava igual dependente químico, na hora que eu tomei o café, vibrou. Rapaz, agora eu senti ali o que é que um dependente de droga sente, quando tem terrível. Quando fica assim. Vamos pregar, né? 1 Pedro. Os irmãos estão rindo, aí nós que tomamos coca que tirou também. Se é que não está tomando escondido, eu pelo menos fui fiel. Eu entreguei hoje aí, mas tem gente que tomou escondido. Tem gente que tomou escondido ali. Hã?
Revelação eu sei de alguns. Nessa, mano. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que é o tema central dessa festividade. Ô glória. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem encontrou diz amém. Está escrito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, primeiro, eu não espero tanto de mim como do pastor Alex, primeiro, porque eu não sou bom de português. Quem olhou para ele percebe que é um professor de português, né? Então ele consegue extrair de cada versículo aqui uma coisa. Eu fiquei até pensando, o que eu vou pregar sobre esse tema? Ontem à noite cheguei em casa, eu preparei outra mensagem. Eu falei, rapaz, não tem sentido pregar sobre isso, porque o Eugênio já pregou, o Alex pregou, o pastor Fábio vai pregar. Então vai ser uma coisa que a gente vai entrar no mesmo negócio. Mas aí eu preparei outra mensagem e falei, vou pregar isso aqui. Eu ia pregar sobre Daniel no capítulo 3. Aí eu falei, não, mas é o tema que me deu, né? O povo vai dizer que eu sou covarde, que eu sou pior do que os outros. Terminou o culto sábado, e aí lá fora, por isso que eu falo, eu sou tem as qualidades, mas tem os defeitos dela também. Aí ela falou assim, pastor Jorge: eita, vai ser desse. 3 pregadores, hein? 3 mensagens. Eu falei, mas não tem 4 no cartaz? Aí ela falou, tem tu. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, né? Eu já estou jogado por último. Mas se eu não pregar no tema também, aí eu vou me sentir uma porcaria. Então vamos lá. Quem encontrou diz amém? Meu irmão, então vamos falar sobre geração eleita. Nem para mim tem um tema, eu vou ficar olhando e falando que não é o pastor Alex. Então bora olhar para a Bíblia mesmo, essa letra pequena aqui. Geração eleita. Quem é a geração eleita? Eu sei que já foi muito bem explicado. A toalhinha também, ela disse que esqueceu de fazer a minha. Eu só não acreditei muito porque eu fui lá na igreja de Pedregal na quinta-feira. Não, e a Fernanda falou, ei, tua esposa esqueceu sua toalha, hein? Se não fosse eu que fizesse. Falei, amém, irmã. Causadora de contenda. Aí lembrou de Mefibosete, na terra do esquecimento. Isso aqui, ó, foi feito de última hora. 45 segundos tempo, pastor, nos acréscimos. Mas tá valendo. Juninho disse que os últimos serão o primeiro, mas na verdade eu fui o último mesmo. Obrigado, meu irmão. Tá lindo a toalha. Quem é a geração eleita? Quem é? Mas vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa e escolhido de... Irmãos, quando fala que foi escolhido, que nós somos a geração eleita, nós já fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Antes de fundar o mundo, Deus já havia escolhido essa geração, esse povo. Já havia dado a oportunidade dessa geração se encaixar e aceitar que nós somos, como está dizendo aqui, essa geração eleita, né? Um povo escolhido de Deus. Eu estava pesquisando e na nova tradução, na linguagem de hoje, em voz de geração eleita, né? Fala que nós somos raça escolhida, geração, raça, como foi bem colocado aqui pelo pastor Alex. Então nós estamos, na linguagem de hoje, uma raça escolhida por Deus. É interessante demais, escolhida por Deus. Já parou para prestar atenção que quando nós vamos escolher, a gente só escolhe aquilo que é bom?
só aquilo que serve para nós, a gente nunca quer escolher. E eu falo em questão de tudo. De uma amizade, a gente não escolhe qualquer uma, né, pastor? De pessoas para andar conosco, nós não escolhemos qualquer um. De pessoas para ir na nossa casa, muitas das vezes a gente seleciona. Então, tudo na nossa vida que a gente vai fazer se torna-se uma questão de escolha. Casamento a gente não chega em só casa, né? Então a gente escolhe aquilo que é melhor para nós. Mas Deus, ele trabalha totalmente diferente do homem. A gente escolhe aquilo que é bom e aquilo que apraz o nosso coração. Mas olha para a igreja, irmão, quem Deus escolheu aqui? Olha quem Deus escolheu. Deus escolheu eu. Nem eu escolhia. Sabe, uma vez meu pai já estava retado comigo já. E uma vez ele virou para mim e falou: rapaz, tu é a ovelha negra da família. Negra eu já sei que eu já sou, né? Ovelha negra da família. De todos os filhos, foi o único que nasceu e não pensou foi tu. Ele falou para mim na minha cara. Você vê o nível de pessoa que eu era, que os meus próprios pais que me fizeram, entendeu? O sentimento no coração deles era que eu era o pior, que eu não prestava para nada, que eu não servia para nada. Aí Deus olhou e disse: eu vou encaixar esse aí na minha eleição. Na geração eleita, ele vai fazer parte. E outra, ele vai fazer parte e ainda vai estar de frente. Vou colocar ele como pastor, para cuidar de gente. Então Deus não faz acepção. Deus escolhe pessoas, irmãos, que o mundo rejeita. Deus escolhe pessoas que a sociedade rejeita. Deus escolhe pessoas que a igreja rejeita. Deus escolhe pessoas que a família rejeita. Tem pessoas que é tão ruim que nem a boca de fumo aceita. Tem pessoas que é tão ruim que nem o centro de prostituição aceita. O lugar de prostituição, o lugar de crime, o lugar mais horrível da terra, para ele não serve. Por quê? Porque ele é muito ruim para o lugar mais ruim que tem na terra. E Deus fala: já que a boca de fumo não aceita, já que o lugar de prostituição não aceita, eu vou tirar ele do lugar pior que existe na terra e vou colocar para se assentar como príncipe no lugar que ele foi rejeitado. Eu vou colocar ele no lugar de destaque, no lugar em que todo mundo veja e entenda que eu sou Deus, que escolhe aquilo que ninguém quer. Demacebre calabarás. É essa geração de Deus. E aí, o que o senhor precisa, pastor, para ser encaixado nessa geração eleita? O que o senhor precisa, pastor Jesus? Alguém sabe me dizer? O que você precisa me dizer? O que você precisou, na verdade, para estar encaixado sobre essa geração eleita? Você precisou de quanto? De nada, você não pagou nada para entrar nessa eleição, não pagou nada para ser um evangelista, para ser um pregador, para ser destaque, para ser um vaso de luz. Você não pagou nada, meu pastor. Você veio de graça, com todos os seus defeitos, com todas as suas características ruins. Não precisou de dinheiro, irmão. No sistema do mundo, para você entrar lá dentro, você tem que pagar propina, levar dinheiro, tentar com ele. Você tem que ter alguma coisa, no mínimo um grau escolar, ou ser uma pessoa importante. Para você estar nos lugares importantes, você tem que ser importante. Mas para entrar nessa geração eleita aqui, não precisa de dinheiro, não precisa de fama, não precisa de reconhecimento. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que anda ao contrário do padrão do mundo. Deus sempre calamarácia. Para uma pessoa ser um advogado, ele precisa de quê? De estudar, passar no concurso, não é isso? Você pode ver que no padrão humano, presbítero David, para você ocupar o lugar de destaque, você tem que passar no concurso, você tem que estudar bastante, você tem que mudar o seu linguajar, você tem que no mínimo se tornar importante para você se adequar no meio de pessoas importantes. Mas aqui, pastor, no padrão de Deus, para entrar nessa geração eleita, entra advogado, entra analfabeto, entra prostituta, entra drogado, tem acepção. Cabe todo mundo aqui, não precisa estudar e tem que ter curso teológico. Deus pega quem não sabe, né? Pega o lado como pastor, porque na geração de Deus não tem que ter muita coisa para
aquele português fino, cara bonito, bem trajado, todo elegante. Quem olha pro cara daquele pensa que o cara daquele é um doutor. E eu fico pensando, rapaz, o que precisa para ser ou entrar nessa geração eleita? Me mostra um advogado, um cara que fez curso, um cara que é bom de verdade, que é melhor do que um cara que estava pregando, melhor do que você que está aqui, melhor do que um pastor que foi lecionado como vocês para estar aqui de frente, melhor como um membro desse aqui, que passa dificuldade, que mora de aluguel, pastor, que tem dificuldade dentro de casa, mas está aqui adorando a Deus, com sentimento de gratidão e alegria, irmão. Ninguém consegue explicar o que é isso. Tem pessoas morando, aleluia, em castelo, mas é pobre e miserável. Tem gente com dinheiro no bolso se suicidando aí. Tem jovem que tem o melhor escola, tem o melhor pai, mora dentro de uma mansão e está procurando suicídio todo dia. Mas eu conheço alguém que está encaixado dentro dessa geração, que ainda não pagou nenhum aluguel do mês e está aqui adorando. Deus é melhor para Deus, porque é a geração escolhida de Deus. Eita, Machete, Calamarácia. E o que eu preciso do dinheiro para estar dentro dessa geração? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar as características. Precisa de uma boa aparência para se encaixar dentro dessa geração? Não, porque senão só teria dois aqui. Eu e quem é o outro? Faz não, gente. Deus olhou. Tem uma história da Bíblia que fala que Saul era de boa aparência, bonito, formoso. Aí, sabe quem foi que escolheu ele? O padrão do mundo, o ser humano. Falou, vamos escolher, ele é bonitão, gatão, altão, de olho azul, bem posturado, escolhe. Foi o povo que escolheu Saul. Ficou um tempo e não deu certo. Mas lá no meio do mato, alguém que estava rejeitado pela família, um cara chamado Davi estava lá, e Deus disse, ele vai dar certo. Vai ser o rei de Israel. Não precisa de aparência, não precisa ser bonito, só precisa aceitar o chamado e se encaixar dentro dessa geração que foi escolhida por Deus. Pelo homem escolhe pela aparência, mas por Deus, para estar dentro da geração eleita, basta aceitar o chamado. Ei, Machebre, Calamarácia. Então não precisa de aparência, pastor. E o que eu preciso para entrar dentro dessa geração eleita? Eu preciso ser um pastor, eu preciso ser um pregador, já sei. Eu preciso de uma boa eloquência. Como o pastor Alex imitou muito aqui, meus queridos irmãos. Eu preciso de uma boa eloquência, porque se eu tiver eloquência, Deus vai me colocar dentro dessa geração. Não, Deus chama até gago, Deus chama até mudo, pastor. Deus chama até pessoas que não falam. Enquanto muitos têm boa eloquência, achando que está dentro por causa disso, Deus está dizendo, vou chamar o mudo, e através de mímica, eu vou fazer ele ganhar almas, eu vou fazer ele povoar o meu reino. Eita, Machebre, Calamarás. Então não precisa de aparência, não precisa de eloquência, e muito menos de uma boa linhagem, de uma boa linguagem. Deus não precisa de nada disso para que você venha a ser incluído dentro dessa geração eleita. Deus precisa de quê, pastor? De quem que eu preciso? Deus precisa de linhagem? Não. Deus precisa de cultura? Não. Pastor, Deus precisa de quê? Tem gente que acha que quem está aqui em cima cresceu por algum motivo. Deus deve ter levantado Gessimão porque o dízimo dele é muito alto. Deve estar dando aí uns 2.000 por mês. Você acha que os obreiros que estão aqui em cima são encaixados por causa do dízimo? Pode até ser que em alguns lugares sim, mas dentro da geração eleita, não é pelo dízimo que ele levanta como pastor, não é pelo dízimo que ele levanta como cantor, tocador, não é pelo dízimo que Deus levanta como obreiro, não. Ei, já está dentro dessa geração. Não, quem tem o dízimo alto entra, quem tem o dízimo baixo entra, quem não tem entra também, porque essa geração eleita não é de homens, é dele, e ele coloca quem ele quer. Ei, Machebre, Calamarácia. Quem é que pode fazer parte dessa geração eleita? Alguns dizem, é aqueles que os pastores escolhem. Tem gente que acha que é os pastores que escolhem. Gessimão está ali porque foi o pastor que escolheu. A Ediane está ali porque foi o pastor que colocou. O Gutierrez é evangelista porque foi o pastor que colocou. Irmão, não existe nada de pastor, porque se Deus não estiver na frente, nem o pastor
aqui não estão de pé, não foram chamados por causa do pastor Getúlio, ou muito menos da pastora Deise. Não, não, não. Estão aqui porque quem escolheu foi ele, quem levantou foi ele, quem derrubou foi ele, quem preparou foi ele, e tudo é ele. Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor? É isso, geração eleita. É ele que escolhe. Quem é convicto aqui que é geração eleita? Dá uma glória para Jesus aí. Você é geração eleita? O porteiro é geração eleita. O que limpa a igreja é geração eleita. O que faz a cantina é geração eleita. A irmã, aleluia, que faz as coisinhas pequenas é geração eleita. E quem não faz nada, pastor Ediene, é geração eleita do mesmo jeito. Se Deus escolheu a senhora para ser pastora, está dentro da geração eleita. Mas se tem alguém que aqui que não faz nada, é geração eleita também. Porque o cargo não tem diferença para Deus. Deus escolhe quem Ele quer. E camachebre calabarácia. Agora também não anda pensando que todo mundo é geração eleita, porque não é não. Tem gente aí que está se achando geração eleita. E agora começou, o pastor estava bom demais. Agora que o trem vai pegar, eu falei, não me chamo. Pastora Deise sola, toda vez eu falei isso. Ei, será que eu sou geração eleita? Você é geração eleita? Quem é geração eleita aqui diz amém? Você deve estar se perguntando aí, será que eu sou geração eleita? Será que eu me enquadro dentro da geração eleita? Como é que eu sei que eu sou escolhido para estar dentro dessa geração eleita? Para ser propriedade de Deus, para ser escolhido de Deus, para estar no meio dessa geração que Deus escolheu. Irmão, é simples dar características aqui de pessoas que são geração eleita de Deus. É tão fácil saber que se eu olhar para Deus, se ela olhar para mim, a gente consegue perceber se é geração eleita ou não. Tem pessoas que estão infiltradas no meio achando que é, mas na verdade não é. Tem pessoas que estão pensando que tem, mas na verdade não tem. Pastor, como é que eu sei que eu sou geração eleita, povo escolhido? Ei, porque quem é geração eleita, pastor, está em Cristo. Diga comigo, quem é geração eleita, vive em Cristo. Não, você não entendeu não. Viver em Cristo, irmão, é viver para fazer a vontade dele, é viver para cumprir o chamado dele, é viver para fazer o propósito dele. Quem é geração eleita, quem tem convicção, são aqueles que vivem nele. Não é aqueles que estão na igreja e vivem as suas vontades, não é aqueles que estão na igreja e fazem o teu querer, não é aqueles que estão na igreja e fazem do seu jeito, não. É aqueles que estão na igreja, mas vivem em Cristo e não vivem em você mesmo do jeito que você quer, porque viver em Cristo é fazer totalmente a vontade dele. Quem está em Cristo aí, quem vive em Cristo diz amém. Eu vou te explicar aqui o que é viver em Cristo, e aí você vai ver se você está encaixado dentro dessa geração eleita, se você é geração eleita ou não. Vou contar algumas histórias aqui e você vai entender o que é viver em Cristo. Quem conhece a história do pastor Paulo aqui? O apóstolo Paulo diz também. Olha o patamar de Paulo. Paulo era um cara importantíssimo, que atuava do lado de Gamaliel, estudado, doutor naquele tempo. Não tinha quase ninguém que tinha o patamar que Paulo tinha naquele tempo. Ele era tão poderoso que a Bíblia diz que ele enviava carta para perseguir e matar os cristãos, dominava a cidade, todo mundo tinha medo dele, a posição de alguém que era chefe e mandava. Agora imagine o currículo de um cara desse. Olha o patamar desse cara, olha o conhecimento, a autoridade que ele tinha de perseguir igreja, de matar cristão, de enviar carta. Era o Paulo e o patamar que ele tinha. Mas ele não vivia em Cristo. Ele vivia na lei dos outros, na sua lei, no seu querer, para fazer a sua vontade. Mas um dia a Bíblia diz que ele teve um encontro com Cristo, pastor, e ele caiu. Quando ele cai, uma voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E começa então a transformação de Deus na vida dele. E aí quando Paulo tem um encontro com Cristo, ele não vive mais aquele patamar de autoridade, aquele patamar
Paulo, você ainda tem aquela autoridade, você ainda é aquele Saulo, você ainda faz aquelas coisas. E sabe qual é a resposta de Paulo, irmãos? Aleluia. Ele sai do patamar e agora ele começa a dizer: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas é Ele que vive em mim. Porque quem vive em Cristo tem convicção de que Ele faz parte da geração eleita. Se você vive em Cristo, levante a mão, porque você está encaixado dentro dessa geração eleita. Demachebe, Calamarácia, diga comigo: a geração eleita, ela vive em Cristo. A geração eleita, pastor Edine, ela vive em Cristo. Se você quer ser geração eleita, você tem que viver em quem? Não estou ouvindo. Em quem? Porque nós já fomos crucificados com Ele, sim ou não? E aí o apóstolo Paulo ainda fala mais: hoje eu sou uma nova, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tem gente que quer ser a geração eleita, pastor, vivendo as coisas do passado. Tem gente que quer ser a geração eleita, aleluia, dentro da mentira. Tem gente que quer ser a geração eleita na prostituição. Tem gente que quer ser a geração eleita vivendo os prazeres e o pecado do mundo. Ei, quem é geração eleita vive uma nova criatura em Cristo. Se você era mentiroso, não é mais. Se você era, aleluia, as coisas que no mundo antigamente você era, hoje você não é mais, porque nós somos uma nova criatura, pastor Daniel. Se eu ver só para minhas pernas tremer. Oh glória, que honra ter o Senhor aqui conosco. Deus abençoe. Quer sentar aqui conosco? Por favor. Fique à vontade, viu? Uma nova criatura. Mas como eu bato no pé e falo que sou geração eleita, se eu vivo fazendo as mesmas coisas que outrora eu fazia? Demachebe, Calabarácia. O apóstolo Paulo disse: não, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Eu roubava, não roubo mais. Eu me prostituía, não me prostituo mais. Eu mentia e hoje eu não posso mentir mais, porque a geração eleita, ela faz a diferença em Cristo. E só quem vive em Cristo é que consegue viver uma vida de liberdade nele. Vou falar uma palavra forte bem aqui. Tem gente que está preso na sua própria liberdade. Meu Deus, olha aí. Estão na igreja, mas não são livres. São escravos do pecado. O pecado te domina, o pecado te escraviza, o pecado te leva para o lugar que eles querem. Mas quem está vivendo em Cristo, pastor, não vai para onde os seus pés querem ir, não olha para onde os seus olhos querem orar, não pega onde a sua mão quer pegar, porque quem é uma geração eleita, ele vive em Cristo, coordenado por Cristo. Ele olha para onde Cristo olha, ele pega onde Cristo pega, ele vive uma vida em Cristo. Quem é nova criatura aí? Quem nasceu de novo diz amém. Foi o Senhor, pastor Daniel, que elegeu essa igreja como uma geração? Foi o Senhor? Ah, foi Cristo? Foi Cristo? Então quem é que tem que reconhecer a igreja como geração escolhida? É Ele, pastor? Se foi Ele que chamou o pastor Jorge, certamente Ele conhece o pastor Jorge. Então a igreja que é geração eleita é reconhecida por Ele. Sabia que Deus olha para a igreja, Ele sabe quem é a geração eleita aqui? Ele está dizendo: aqui no altar tem um, tem dois, tem três, ali no lado direito tem mais três, aqui no meio tem mais quatro, do lado de cá tem mais um cinco, porque Deus sabe quem é geração eleita, Deus sabe quem é escolhido. Demachebe, Calamarácia. Diga comigo: a geração eleita. Não, igreja, vamos lá, senão eu vou parar de pregar. Diga: a geração eleita é reconhecida por Deus. Ai, meu Deus do céu, é reconhecida por Deus. Aonde, pastor? Dentro da igreja? Não, no supermercado, na faculdade, dentro do ônibus, lá no seu trabalho. Aonde você for, a geração eleita, ela é reconhecida por Deus. Ele na Shebre, Calabarácia, Urabacando,
Pastor, existem características que dá para mostrar que esse povo é geração eleita? Sim, existem diversas. Existem várias características que mostram aqui que nós somos escolhidos, que nós somos uma geração, que nós somos propriedade dele, que nós somos um povo separado dele. Quem está entendendo diz amém. Eu poderia usar vários personagens bíblicos aqui para mostrar características de pessoas que são reconhecidas como a geração eleita. Olha para mim aqui, irmão, não é você bater no peito e dizer eu sou geração eleita, porque quem não quer ser? O fato de você dizer que é não significa que você é. Existe característica para você se enquadrar, entrar dentro dela e mostrar que você está enquadrado dentro dessa geração eleita. Não é porque você está dentro da igreja que você é a igreja. Não é porque você está louvando que você é um levita. Não é porque eu estou pregando que eu sou um pregador. São características que vai apontar e mostrar que eu sou. É todo pedreiro que fala que é pedreiro que é pedreiro? É todo gesseiro que fala que é gesseiro que é gesseiro? Esse aqui é. Pergunta por quê? Ah, porque foi ele que fez isso aqui, ó. Tá aí. Ele não fala que fez, ele mostrou. Tá aqui a característica de um bom gesseiro. Porque quem é, deixa características. Eminachebre, calamarás. Não adianta, pastor, eu dizer aqui que mexe com dente. Posso ser que 90% vai acreditar. E na hora de fazer eu vou dar conta? Mas o Senhor pode falar que é. Porque o Senhor tem característica de que o Senhor já arrumou muitos dentes, até mesmo de pessoas aqui dessa igreja. Então quem é, deixa característica. Quem é reconhecido por Deus. Quem é onde passa, alguém fala ali. É alguém que está encaixado dentro dessa geração que foi escolhida por Deus. Pastor, me dê uma característica aí de alguém que é geração eleita. Jó, capítulo 1. Tem visto? Tens visto meu servo Jó? Olha, quem está falando? Deus. Olhou para o diabo e falou: tem visto meu servo Jó? Primeira coisa, Deus já está vendo ele. Olha aí, Deus já está vendo ele. Tem visto meu servo Jó? Está sendo observado por Deus. Segunda característica, porque ninguém na terra é como ele. Ei, Machebre, Calamarás. Deus estava dizendo: eu conheço Jó, eu vejo a terra todinha, e eu vejo que na terra não tem ninguém como ele. Terceira característica, homem sincero. Quarta característica, é temente a Deus. Quinta característica, se desvia do mal. São características de pessoas que estão encaixadas dentro dessa geração eleita. Cadê essas pessoas que estão fazendo a diferença na terra? Levante a tua mão, porque se você não estiver fazendo, dá tempo. Eu te escolhi e só falta entrar os padrões para ser uma geração eleita. Então, pastor, foi pregado pelo pastor Alex aqui que existiam várias raças, várias nações, vários povos, várias gerações, sim ou não? A geração de Jó se passou, sim ou não? Mas ele está encaixado mesmo assim dentro dessa geração eleita. A geração de Jó passou, a geração de Abraão passou, a geração de Davi passou, a geração dos profetas de Paulo, Silas, a geração deles passou, e a nossa geração, pastor Daniel, é hoje. Deus está dizendo: e a geração do século 21? Será que tem alguém aqui encaixado dentro dessa geração eleita? Olha para mim aqui. Posso falar a verdade? Meu Deus do céu. Vou perguntar para o altar: posso falar a verdade? Vou perguntar para esse lado aqui: eu posso falar uma verdade? Vou perguntar para o meio aqui: eu posso falar a verdade? E aqui, pastor Daniel, posso falar a verdade? Então vou falar a verdade para vocês aqui. Qual seria hoje o seu relatório diante de Deus? Eu falei o de Jó aqui. E o seu, qual seria se Deus mostrasse um relatório da sua vida?
Deixa eu dar um relatório da vida da pastora Edine aqui. Como ela é dentro de casa, como ela é na rua, como ela é com os vizinhos, como ela é com o marido dela, como ela é com os filhos dela, como ela é dentro da igreja. Porque tem pessoas que querem ser bênção em lugares e ambientes que ele quer, mas na verdade, quem tem relatório com Deus é bênção em casa, é bênção lá fora, é bênção na igreja do pastor Daniel, é bênção na faculdade, é bênção no colégio, aonde ele for, o relatório é de bênção. Lembra daquela sunamita? Vamos construir um quartinho para Eliseu, porque ele é homem de Deus. Vou falar um negócio aqui que vai magoar muita gente, e essa daqui vai ser pancada mesmo. Eu falei, não me chama. Ei, tem gente que na igreja do pastor Daniel é bênção, na igreja do Alex é bênção. Irmão, ser bênção na igreja dos outros eu quero ver. Eu quero ver ser bênção dentro de casa. Ele me achega e calamarás. Tem mulheres que é bênção quando vai na casa da colega, em casa, hein? E com seus filhos. Porque a gente quer ser bênção, pastor. E alguns lugares que a gente vai, eu quero ver você ser bênção. Quero ver você ser bênção para o seu pastor. Eu quero ver você ser bênção para os obreiros da sua igreja. Eu quero ver você ser bênção para a equipe de louvor da sua igreja. Ser bênção onde ninguém te conhece, é fácil demais, irmão. Lá fora você tem característica de que é um bom obreiro, um bom pregador, um bom cantor. Mas quem tem relatório sobre a sua vida é Deus. Quem tem relatório sobre a sua vida é o pastor que te pastoreia. Quem tem relatório da sua vida é os membros da tua igreja que te conhecem. Ei, e se Deus hoje fosse fazer um relatório da sua vida? Deixa eu ver como é que está o relatório de mentiras. Meu Deus do céu. Ele machebre, calabarás. Deixa eu fazer um relatório da vida da pastora Deise aqui. Vamos comparar a vida dela com a vida de Jó, com a vida de Davi. Você acha que Deus não faz relatório da nossa vida, irmão? Você pode enganar quem você quiser. Você pode falar para quem você quiser que você é bênção, que você é um grande pregador, que você é símbolo da tua igreja. Você pode enganar a humanidade toda, mas lá no céu Deus está olhando dizendo: eu conheço o relatório da Samara, eu conheço a vida dela dentro de casa, eu conheço a vida dela lá fora, eu conheço a vida dela na faculdade. Deus conhece passo a passo, aonde você vai, aonde você olha, aonde você pisa, com quem você está. Deus conhece tudo. Cadê a glória? Cadê a glória de quem está encaixado dentro dessa geração eleita? Cadê a glória de quem está encaixado dentro dessa geração eleita? Quem é a geração eleita? Levanta a mão e dá glória. Pastor, me dê mais algum exemplo. Vou dar um exemplo aqui do relatório de Davi. Eis que tenho visto o filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar. Eita, sobrou agora para os tocadores. E o pastor Alex até entrou no detalhe, agora é minha vez. Tenho visto o filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, mas não para se aparecer, que sabe tocar não para fazer o ego, que sabe tocar não para ficar, aleluia, de coisinha, sabe tocar para quê? Para expulsar demônio, para curar enfermos, para regar a vida, porque uma coisa é vir aqui tocar por tocar, outra coisa é tocar para Deus alcançar alguém. Porque tocador, pastor Daniel, tem muitos por aí, até lá fora, tem gente lá no mundo que toca, que faz a gente chorar. Pensa que aqui não tem, dentro da igreja não, tem pessoas que escutam a música do mundo e estão chorando. No louvor aqui não chora, porque as coisas espirituais são diferentes, mas está lá chorando ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. Alma tribulada, alma que está desgarrada de Deus, alma distanciada do Senhor. O ser humano é composto por 3 características, vem comigo: alma, corpo, vamos lá, é qual? Alma, fala de sentimento. E nós entramos numa discussão e eu vou falar. Sabia que até cachorro tem alma? Sabia que até animal tem alma? Quem tem cachorro aqui? Existe cachorro que quando tu não sai e demora a voltar, chora ou não chora? É sentimento de alma. Eu tenho um passarinho lá e eu falo: canta, negão! E ele começa a cantar. E nem é mesmo. Ei, e ele canta. Corpo ama o corpo.
é aquilo que faz a gente locomover, andar, passear, se mexer, dançar, pular, jogar bola. O corpo te dá estrutura para mexer. Lembra que quando Lázaro morreu? Onde Lázaro estava? Dentro de uma sepultura. Por quê? Porque não tinha estrutura do corpo se levantar. Imagine Maria gritando: Lázaro, bora, o café está na mesa. Eu fiz aquele cuscuz que você gosta, igual da irmã Euridice. Chamou uma vez, nada aconteceu. Chamou duas, três, vai. Falei que o cuscuz Lázaro não levantou, né? Não aconteceu alguma coisa. Foi lá e o cara estava morto. Por quê? Porque quem está morto não se mexe. Quem está morto não tem reação. Quem está morto, pastor, não faz nada. Quem tiver que fazer, faça enquanto está vivo. Porque depois que morrer não faz mais nada. O corpo dá estrutura para se mexer e andar. A alma traz sentimento. Quando você escuta aquela música de Amado Batista chora, é sua alma. Não é o Espírito de Deus, não. Ai, eu estou me arrepiando. É arrepio da alma, irmão. Arrepiando e escutando Amado Batista. Jorge Mateus. Mas não fala de coisas do mundo, irmão. Quem é nascido de Deus não perde tempo escutando música do mundo, não. Eu escuto é louvor, eu escuto é adoração, barulho do fogo, para entrar no repreender. E é de Deus que faz parte da geração eleita. Não escuta a muda mudando, não. Escuta é louvor de Deus. Eu senti ouvindo Jorge Mateus. Sentiu? Sentiu o quê? Alma, sentimento. E agora vem a terceira: corpo, alma e espírito. A alma se conecta aos nossos sentimentos, o corpo se conecta à estrutura e o espírito a ele. É por isso que quem está em espírito é diferente. É por isso que quem está de espírito dá bom testemunho. É por isso que entra em espírito, onde ele chega, as pessoas falam bem dele. Eu conheço o pastor Daniel, é homem de Deus, eu conheço há um bom tempo e ele nunca mudou. Porque quem é nascido do espírito é diferente aonde ele passa. Quer exemplo maior? Para nós terminar, quer exemplo maior? Foi quando Nicodemos foi ter com Jesus. E ele disse: Rabi, e aí Deus falou para ele assim: quer saber de uma coisa? Você tem que nascer de novo. Aí ele olhou e disse: mas Senhor, eu já sendo velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe nascer. Ele disse: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido da carne troca tudo pelo shopping. Quem é nascido da carne troca as coisas da igreja pelas coisas do mundo. Quem é nascido da carne fala: não vou no culto, eu vou no aniversário. Quem é nascido da carne deixa para vir para o culto, para adorar a Deus, para assistir uma partida de futebol. Mas quem é nascido do Espírito não tem nada que impeça ele vir para o culto. Ele fala como Davi: o meu coração se alegra quando se fala das coisas de Deus. Quem é nascido do Espírito, irmão, ele toca, mas toca no intuito de Deus receber o louvor e tocar no coração de alguém. Você pode ver que quem é tocador no Espírito, ele não é exibido, ele não é reclamão, ele não é brinquedo. Quem toca em Espírito, se ele cantar um dia bem, se não cantar, ele não reclama. Quem é nascido do Espírito é diferente. Ele nasce de calabarácia. Você tem que nascer de novo da água e do Espírito, porque só quem nasce do Espírito entende o que é ser geração eleita, pastor Jorge. É por isso que dentro da igreja existe uma pessoa diferente da outra. Característica de Davi: eis que tenho visto o filho de Jessé, a belamita. Quem viu? Que ele sabe tocar. Segunda característica: ele é valente. Mas não é valente para bater na mulher, não. Mas não é valente para tacar a panela no homem, não. Porque eu vou dizer, pensa num trem valente é crente. Não existe outra raça mais valente do que crente. Pensa no calo dele, irmão. Está na igreja, o coração é crente, mas o braço não é. E eu vou dizer uma verdade aqui. Eu posso dizer mais uma verdade? Falei, me coloca para pregar. Só é valente com o irmão do lado. Só é valente com o irmão do lado. Liga 3 da manhã para expulsar o demônio para ver se vai. Porque é fácil demais ser valente com o pastor. Sabe que o pastor não vai te bater? É fácil demais ser valente com o líder do louvor, com a líder das senhoras, com o líder do jovem. Tem irmã que briga, vem na pancada, vem no murro. Chama para expulsar o demônio. Eu duvido se vai. Quer ser valente, irmão? Levanta de madrugada e vai na boca de fumo evangelizar para os traficantes. Quer ser valente? Que no dia da sua vida vai na beira da BR pegar para a prostituta. Quer ser valente?
tempestade. Porque lutar contra o irmão é fácil, lutar contra o pastor Daniel é fácil. Embora o pastor seja policial, mas sabe que não vai dar um tiro na canela do membro. Né, pastor? O senhor já deu algum tiro na canela do membro? Mas já tem vontade. É fácil demais, irmão, ser bravo com a mulher. Tem cara que trata a mulher igual o Satanás trata. É verdade, eu não estou falando besteira aqui não. São as querentes, é característica que revela quem você é. Quer ser crente, quer ser geração eleita? Trata a mulher igual Cristo tratou a noiva. Trata seus filhos com boa educação. Não existe esse negócio de ser geração eleita e ser crente mal educadão, irmão. Ficar dando coisas dos outros, de cara feia com os outros. Ei, você é tudo, menos geração eleita. É isso. É valente. Mas por que Davi era valente? Porque estava tendo uma guerra em Israel. Quer ver como é que as coisas espirituais, dizendo a linguagem de hoje, pastor Leão, é cabulosa? Estava tendo uma briga. E estava desse jeito aí o povo, a nação de Israel. Parado, de braços cruzados. E o gigante estava aqui. Ei, tem nenhum valente aí não? Seus covardes. Tem ninguém bravo aí não? Vem lutar comigo. Quem me ganhar aqui, olha, eu dou a filha do rei. Vai ganhar a filha do rei. Vai ganhar dinheiro, status, não vai ganhar tudo. Cadê? Tudo. Não tem ninguém. E a Bíblia diz que ele dava um passo para frente, Israel recuava para trás. Não tinha um valente para lutar. Até que Davi chegou e ninguém chamou ele. Ele olhou, o que está acontecendo aí? Esse circunciso filisteu está afrontando o povo de Deus. Quem é ele? Olha. Quem é ele? Mas sabe como é que o rei olha para Davi, Rodrigo? Assim, ó. Que é, menino? Não tinha estatura, não tinha tamanho, não tinha nada. Mas o que não tinha de tamanho tinha de valentia. O que não tinha de tamanho tinha de Espírito Santo de Deus. O que não tinha de tamanho tinha de poder, tinha de unção, tinha de glória. O que não tinha de tamanho tinha Deus na vida dele. Eu vou dizer uma coisa: uma pessoa cheia de Deus é invocada. Uma pessoa cheia de Espírito Santo é invocada demais. Ele vê o demônio, não tem medo não. Tem gente que pensa que a estrutura do pastor Jorge, como ele é usado, ele é por causa dele, mas não é. É pelo Espírito Santo. Porque se sair, pastor, o senhor fica menor que Davi. Emachebre, calamarácia. Ei, a Bíblia diz: e Deus era com Sansão. Irmão, quem era que parava Sansão? A Bíblia diz que Sansão tocou fogo na seara dos filisteus, amarrou 300 raposas pela causa e tocou fogo, pegou os portões de casa sobre as costas. Todo mundo tinha medo de Sansão. Sansão batia em todo mundo. Uma vez veio um exército de 1000 contra ele. E ele deu uma olhada e falou: deixa eu ver se eu acho uma faca, deixa eu ver se eu acho um machado, uma peixeira, um martelo, alguma coisa. E ele olhou, só tinha um pedaço de queixo de jumento. E ele disse: vem. Pegou a queixada de jumento, começou a lutar. 1, 2, 3, 10, 50, 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, matou mil. Uma queixada de jumento. Porque o Espírito de Deus era sobre ele. Porque a presença de Deus era sobre ele. Quando o cara está cheio de Deus, ele é valente mesmo. E a Bíblia diz: o Espírito de Deus saiu de Sansão. E aí ele foi todo marrento, achando que era, achando que tinha, achando que podia. Aí o filisteu pegou ele, rebocou Sansão na porrada, deu tanta pancada nele, mas bateu o papo de Sansão, que cegou os 2 olhos dele, vazou os olhos. Amarraram Sansão de um lado e do outro. E a Bíblia diz que começaram a fazer chocota. Sansão começaram a rir da cara dele, começaram a zumbar. Imagina, irmão, você é acostumado a vencer batalha, acostumado a cantar, a adorar, expulsar demônio, curar enfermo. E tem uma plateia dizendo: e aí, cadê o teu Deus, seu fracassado? Cadê o teu Deus, fracote? Cadê o teu Deus agora? Faz alguma coisa aí. Se mexe daí, solta daí. Você nem é o brabão, não é o puxão, cadê você? E ele nada podia fazer. Até que naquele momento, Sansão olhou para o céu, com os olhos vazados, cegos, sem força, todo quebrado, desanimado, e disse: Deus, eu lembro quando eu era cheio, quando eu tinha poder, eu lembro quando o Senhor me usava, eu lembro aquela valentia que eu tinha, e eu reconheço que é do Senhor. Só
Só mais essa vez, Senhor, enche o meu coração, me dá o teu poder, manda o teu Espírito em mim. E a Bíblia diz, e o Espírito de Deus novamente voltou a Sansão. E quando o Espírito veio, os dois portões de casa, ele pá, quebrou. E a Bíblia diz que matou mais Sansão naquele dia do que toda a sua história. Sabe por quê? Porque era valente. Valentia só tem quem está cheio de Deus. Quem não está cheio de Deus anda cheio de ociosidade, se torna um crente preguiçoso, obreiro preguiçoso, obreiro desanimado, obreiro desleixado. Não tem coisa pior do que um crente desleixado, irmão. Não tem coisa pior do que um obreiro desleixado. Timóteo falou, procura apresentar a Deus como um bom obreiro, de que não tem que se envergonhar. Mas o que tem de crente que está sendo vergonha para o reino do céu? O que tem de crente que está sendo vergonha para o seu pastor? O que tem de crente que está sendo vergonha para a sua igreja? Que está sendo vergonha para a comunidade? O que tem de pastor mal falado? O que tem de obreiro mal falado, mau caráter, mal pagador? Não é brincadeira, irmão. O que tem de crente falso por aí não é brincadeira. Bater no peito e dizer que é geração eleita, com todas essas má características que está dando. Deus conhece o relatório da sua vida. Não existe esse negócio de ser geração eleita e ser um mau obreiro, ser um mau membro, um mau crente. Tem que mudar esse roteiro da história, porque você está se enganando por você mesmo, achando que vai para o céu, e não é outro céu, a não ser o céu da boca da onça. Está no tempo de mudar esse relatório, de sentar, parar para pensar, como o filho pródigo que saiu, se rebentou todo e caiu em si. Não tem outra palavra dessa manhã, a não ser que tem alguns crentes que precisam cair em si, parar, sentar e dizer, rapaz, deixa eu ver quem eu era, deixa eu ver o que eu fazia, deixa eu ver os relatórios de bom que Deus dava de mim, como eu era na casa do meu pai, como eu era para o meu pastor, como eu era para a minha igreja, como eu era para a sociedade. Caiu em si e disse, na casa do meu pai eu era um bom filho, eu tinha de tudo lá, mas nessa vida que eu estou não dá para ficar. Ou eu tomo uma decisão, ou eu continuo comendo as porcarias que os porcos comem aqui. Sabe qual é o pior de tudo, irmão? É que tem crente que está vendo que está perdendo a família, tem crente que está vendo que está perdendo o ministério, tem crente que está perdendo a identidade, tem crente que está vendo que está perdendo o casamento, está perdendo tudo, e ainda continua de braço cruzado, achando que é o melhor crente da igreja, achando que é o melhor obreiro, que é o melhor pregador. Tu está achando que a tua pregação vai te levar para o céu? Que o título de obreiro, o título de pastor é alguma coisa? Não é nada, se as características que você faz não condiz com aquilo que você prega. Tem gente assistindo o diabo destruindo a vida, a história dele, e nada está fazendo. Vai continuar como aquele filho pródigo, comendo as comidas do porco, vivendo a vida miserável que está, mas não tem coragem de tomar uma decisão para cair em si e voltar a ser um bom crente na presença de Deus. E sabe qual é o pior de tudo? É que tem gente que vai passar a eternidade dentro da igreja, tocando, cantando, pregando, fazendo, e naquele grande dia não vai entrar no céu. Se desgastou a vida toda, batendo perna para vir para a igreja, se desgastou a vida toda, se dedicando a um instrumento, se dedicou a vida toda lendo a Bíblia para pregar, para ser rejeitado por Deus naquele grande dia. Que vergonha vai ser, com tudo que fazia e não ser reconhecido, para entrar naquele grande dia. Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor Daniel, e para todos que estão aqui: de todas as obras que nós fizemos e daquelas que nós fazemos até hoje, não vale de nada se naquele grande dia a gente não entrar no céu. Sabe por quê, irmão? Porque a maior recompensa não é aqui na terra, não é ser um título de pastor, não é ser reconhecido por aí como um bom pregador, não é ser reconhecido como um bom carro que tem uma casa, não. Ele diz que naquele grande dia ele vai dar galardão de recompensa. O melhor não é aquilo que nós ganhamos aqui, é aquilo que está preparado lá. Não adianta passar uma vida toda com Cristo, se enganando a si mesmo.
fazer parte dessa geração eleita. Ei, conheço o filho de Jessé, o Belamita, é valente, segunda característica. Terceiro, é animoso. Animoso, tem bom ânimo, incentiva pessoas. Está com o aluguel atrasado, está cheio de dificuldade, mas não fica contando miséria e derrota para os outros, fracassando o dia dos outros, está atrapalhando o dia dos outros. Você acha que pastor não passa luta? Você acha que cantor não passa luta? Que tocador, irmão, todo mundo passa luta. O fato de ser pastor não me titula melhor do que você, não, porque todo mundo aqui passa luta. Você acha que Davi nunca quis desistir? Davi uma vez entrou numa caverna de Adulão e não quis sair de jeito nenhum. A Bíblia diz que ele estava com os vândalos lá. Elias entrou em uma depressão, sentou debaixo de um pé de zipo e falou: eu não sou melhor que o meu pai, eu prefiro a morte. E outros profetas que fez cair fogo do céu, que era bom no que fazia, mas que tinha suas dificuldades também. Mas sabe qual é o pior de tudo, irmão? Sabe que tem crente que ele não é animoso, não tem característica de animoso. Eu conheço crente que está na prova, que está na luta, mas quando o irmão vem, ele fala: vamos orar que Deus vai dar a vitória, vamos orar que Deus vai trazer o dinheiro do aluguel, vamos orar que Deus vai trazer o carro, vamos orar que Deus vai mudar a sua vida, vamos orar que Deus vai dar um jeito. Nem que Deus não muda dele, mas a do irmão muda, porque ele encorajou, porque ele foi alguém que levantou o irmão. Irmão, olha para mim aqui. A Bíblia diz que Deus mandou Jessé, Samuel, e avistou todos os irmãos. A característica dos irmãos é que eram os melhores. Os caras eram tão bons, tão bem posturados, que enganou o profeta. O profeta olhou e disse: saiu escolhido diante de Deus. E Deus disse: Samuel, não atenta tu para a aparência. Porque enquanto a família toda deles tinha aparência de quem era, Davi era o mais rejeitado, criticado. E pela postura não valia nada. Mas a Bíblia está dizendo que Davi era animoso. Estava cuidando de ovelha. Talvez passava alguém lá perdido, ele dava uma água e dizia: segue na tua caminhada, porque Deus é contigo. É animoso, característica de alguém que Deus vê. Está no anonimato, mas é animoso. Está na prova, mas é animoso. Está na luta, mas é animoso. Está na guerra, mas é animoso. Está na peleja, mas está de pé dando ânimo a outras pessoas, porque é característica de alguém que é geração eleita de Deus. Vamos lá para nós terminar. Característica 2: valente. Terceiro, animoso. Quarto, homem de guerra. E se tudo em palavra. Quinto, é de gentil presença. E sexto, o melhor de todos. Sabe qual é, pastor? Sabe qual é? O melhor de todos, de todos. Hã? Não, o melhor de todos. O melhor de todos. Hã? Oi? O melhor de todos. O melhor de todos. E o Senhor era com ele. Quem pode dar glória? O Senhor era com ele. O Senhor era com Gesivão. O Senhor é com Ediene. O Senhor é com... Porque se o Senhor não for contigo, irmão, a sua finança não vai bem. Se o Senhor não for contigo, a sua igreja não vai bem, pastor Daniel. Se o Senhor não for contigo, o teu casamento não vai bem. Se o Senhor não for contigo, não adianta. Vai trabalhar e não vai se dar bem. Vai fazer obra, mas não vai se dar bem. Mas se o Senhor é contigo, Deus vai te dar guerra, Deus vai te dar vitória. Aonde você for, Deus vai te honrar. E Deus era com ele. Bate no peito nessa manhã e diga: Deus é comigo. Diga: Deus é comigo. Então eu posso afirmar aqui com toda convicção que Davi era a geração eleita de Deus. Diga comigo: Davi. Não, mais alto, irmão. Sei que você está com fome. Diga: Davi. Davi era a geração eleita de Deus. Olha aí. Esse eu dei algumas características de pessoas que tinham um relatório diante de Deus. E hoje eu faço mais uma pergunta difícil de ser respondida. Talvez se eu fizer aqui, ninguém dessa igreja tenha coragem de falar. Nem o mais macho aqui. Talvez nem os do altar tenham coragem de falar. Só a Deise. Vou perguntar a ela vai responder. E hoje, se Deus virasse para você, pastora Deise, e perguntasse: Deise, eu quero que você descreva para mim hoje o seu relatório diante de mim e diante dos outros.
Se hoje Deus perguntasse para você, qual é o seu relatório diante dos homens? Que marmotagem é que você está fazendo? Que exemplo é que você está dando? Dos lugares onde você vai? O que você está conversando na rodinha de amigos? O que você está vendo no seu celular? E aí, se Deus perguntasse o seu relatório hoje diante dos homens? Não precisa nem você falar. Dá para o seu esposo falar. E aí, qual seria o seu relatório hoje diante de Deus e diante dos homens? Encaixaria você como geração eleita? E quando você está só e ninguém está vendo? Quando você está longe do seu esposo? Quando você está longe do seu esposo? Quando você está longe dos seus filhos? Quando você está longe do seu pastor? Quando você está longe do obreiro? Quem é você? Qual é o seu relatório? Deus deu de Davi aqui. Quem deu não foi Davi não, foi Deus mesmo que deu dele de Jó. Tem visto Satanás, meu servo Jó? Homem íntegro, temente, reto, se desvia do mal. Deus falando dele. Foi nem a mulher de Jó falando. Irmão, Jó era tão convicto, Jó era tão certo, que perdeu amigo, dinheiro, riqueza, perdeu tudo. E tem uma coisa que estabiliza a gente, é quando é dentro de casa, quando o negócio é relacionamento. Quando o trem está ruim entre o casal, o cara não prega de jeito nenhum. Não coloca para pregar não, irmão. E nem vem para pregar também. Se está ruim, chega para não dou conta. Porque trem que abala é quando a gente está ruim. Agora imagine, irmão, como que o cara é crente. A mulher virou para ele e disse: Jó, quer um conselho? Ele se alegrou, disse: os amigos abandonou, perdi tudo, não tenho nada, matei minha mulher. Ô meu amor, me dá um conselho, estou precisando tanto. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Tu era reconhecido, tu era grande, rico, tu não tem mais nada, Jó. Nem teus amigos não querem saber de tu mais. Tu não morre, cara, olha a tua situação. Tu está leproso, tu não é mais ninguém. Sabe naquela situação que tu está no fundo do poço, irmão? Tu fala: rapaz, que nem Deus me quer mais. Tô um trem ruim para a igreja, para a sociedade, para Deus, para tudo. Sabe naquele momento mais difícil da vida? Olha a história de Jó, irmão. Perdeu 10 filhos. Perdeu amigo, dinheiro, perdeu tudo na vida, tudo. Até a saúde perdeu. E quando a mulher mandou ele morrer, ele disse: ei, como falas tu como uma louca? Quando nós tínhamos dinheiro, carro, filho, fazia churrasco toda semana, Deus era bom, Deus era conosco, a gente adorava, ia para o culto. Quando Deus dava coisa para a gente estava lá glorificando. Na equipe de louvor a gente estava dançando. Deus dava e a gente glorificava. A Bíblia diz que Deus cercava a casa de Jó. Cercava, irmão, era cercada a casa de Jó, Deus cercava. O diabo ninguém conseguia atrapalhar. Jó tinha de tudo. Jó era tão respeitado que quando ele chegava na praça, os senhores de bengala levantavam, batiam continência e davam lugar para Jó. Jó era tão respeitado que quando ele chegava na praça, os jovens se levantavam, e davam um lugar para Jó. De tão homem de Deus que ele era. Mas aí Jó disse: quando nós estávamos bem, que tinha tudo, nós aceitávamos o bem de Deus. Agora o mal não queres tu aceitar. Agora nós estamos na prova. Agora nós estamos na luta, eu estou doente. E não quer aceitar? Pois te digo uma coisa: tudo que eu tinha foi Deus que me deu. E Ele mesmo tomou. Quer saber de uma coisa? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Ele na enfermidade. Louvado seja Ele na luta. Louvado seja Ele na minha prova. Porque no dia mais difícil da minha vida, Ele é digno da minha adoração. Ele é digno da minha adoração. Mas qual é o seu relatório hoje diante de Deus dos homens? Acabou. Posso falar mais uma verdade? Sim ou não? Meu Deus. Posso falar mais uma verdade? Sem ficar com raiva de mim? E hoje, se fosse para perguntar para a igreja, o que a igreja pensaria ou falaria sobre você? Pesado. O que a igreja falaria sobre você? E aí? O que a igreja? Vamos lá? E o que os obreiros falaria sobre você? E o que você falaria sobre os obreiros? Porque pega para nós também, né? E o que a igreja falaria sobre os obreiros? E aqui eu vou a mais mole. Não posso falar de mim mesmo? Eu ia perguntar: e o que o pastor acha sobre você? Mas
principal que os pastores pensam ter o respeito como ovelha é de se refletir. Não é chegar aqui e dizer que você é geração eleita. Geração eleita precisa estar enquadrado dentro das características em que Deus te analisa, senão você não é. Pode chegar aqui e ficar falando mentira. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Essa, pastor Jorge, são algumas qualificações de uma igreja que é geração eleita. Eu poderia dar várias outras, mas são algumas características que você precisa encaixar. E se você não é, precisa mudar. E se você não é, precisa ser. Você precisa sair desse culto de manhã, chegar em casa e dizer: eu preciso me adequar e mudar para me ser geração eleita. E eu já quero chegar no culto da noite sendo geração eleita. Eu já quero chegar no culto da noite sem mudar. Deus está preparando essa manhã um sermão para você chegar em casa, sentar e refletir e chegar à noite aqui dizer: a partir de hoje eu quero ser e fazer parte dessa geração eleita. Quem quer ser, levanta a mão para adorar Ele. Vou terminar aqui, vou dar só mais algumas características de uma igreja que precisa ser geração eleita. O que é que nós faz aqui na terça-feira? O quê? Então a igreja, para ser geração eleita, ela tem que o quê? Tem que orar. Se não ora, não é geração eleita. Quem é que ora aqui em casa